Olha, pessoal, eu quero falar um pouquinho também desse tarifaço de Donald Trump, que por enquanto começa a valer a partir de 1º de agosto. Há um certo desespero para a negociação que não tem avançado em várias correntes e a gente vai trazer mais informações para vocês ao longo do 3 em 1. Mas eu já quero falar um pouquinho do impacto para o setor do café. E eu recebo aqui o Marcos Matos, que é diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. Marcos, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo no nosso 3 em 1. Primeiro eu gostaria que você contasse à nossa audiência o café brasileiro, ele representa quanto das exportações para os Estados Unidos e o quanto essa decisão impacta esse setor que é tão relevante aqui no país e para o mundo. Bem-vindo. Olá, Evandro. Olá a todos. Que satisfação estar com vocês. Muito obrigado pelo espaço para o Secafé. Sem dúvida nenhuma, nós somos insubstituíveis para os Estados Unidos e Estados Unidos também é insubstituível para o Brasil. O Brasil, como o maior produtor, maior exportador e segundo maior consumidor da bebida, exportou para os Estados Unidos cerca de 17% de todas as nossas exportações. Foram 8,1 bilhões de sacas nos últimos 12 meses, com 2 bilhões de dólares na receita. E o nosso café no mercado americano, que é o maior consumidor global da bebida, o nosso café representa 33% do market share por lá. Lembrando que o mundo do café nos Estados Unidos representa 1,2% do PIB norte-americano, 2,2 milhões de empregos, 343 bilhões de dólares. Cada $1 que os Estados Unidos importam de café, ele agrega 43 na economia. Agora, Marcos, você chegou a participar da reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin? Participamos do Secafé, foi o nosso presidente Márcio e eu como diretor executivo, acompanhamos as discussões com os ministros e também acompanhamos as discussões lá nos Estados Unidos com os nossos parceiros do café, que é a National Coffee Association e as empresas. E me diga uma coisa, você saiu otimista ou pessimista desse bate-papo? Olha, nós saímos, digamos... com muitas preocupações pela dificuldade de se estabelecer diálogo. Então, eu diria o seguinte, ouvir, discutir é muito importante e esse trabalho foi feito. Mas estamos vendo quão difícil é dar de fato início ao debate, início à negociação. Ali nós temos dificuldades em todas as partes. Da nossa parte, com às vezes a comunicação que não é a adequada e também uma dificuldade de acesso lá nos Estados Unidos. Então, entendemos que agora é a hora de baixar as tensões e se por um momento a gente entende que lá nos Estados Unidos existe uma boa percepção sobre produtos que são essenciais, recursos naturais não disponíveis nos Estados Unidos serem lista de exceção, ótimo para nós. E a gente entende que o Brasil tem que correr o máximo possível antes de 1º de agosto e é bem provável que depois de 1º de agosto, sob pressão, também vamos continuar com esse clima de negociação. Esse seu depoimento é muito importante. Marcos, eu vou abrir aqui um espaço para o nosso comentarista Alan Gani. Marcos, boa tarde. Caso permaneça a tarifa de 50%, existe algum tipo de alternativa? Ou seja, o Brasil exportar o café para outro país, teria essa demanda? Ou mesmo vender internamente ou não? Não há essa demanda e seria prejuízo para o setor? Olha, Alan, de fato, são países que são insubstituíveis. Claro que nós exportamos para cerca de 150 países nos últimos anos. As taxas de crescimento do consumo é muito maior nos países asiáticos, estamos aqui China, Índia, Indonésia, países árabes, Oceania, tudo isso é uma realidade. Mas é óbvio que vai ter um impacto muito grande no mercado global, vai impactar os preços e a inflação junto aos consumidores, principalmente os consumidores norte-americanos. Por quê? Os níveis de estoque são os mais baixos desde os anos 90. Então nós temos um consumo global muito pujante. E esse ruído que se gera nos Estados Unidos impacta todo o mercado. Lembrando que hoje a União Europeia anunciou uma retaliação para os Estados Unidos. Só a China, tinha se levantado nessa linha da retaliação. E é algo que a gente aqui tem muito receio e muito cuidado, espero que não aconteça. Mas a União Europeia se levantou e retaliou em 30% o café solúvel e outros cafés que vêm dos Estados Unidos para a União Europeia. Então, veja, a gente está entrando num jogo de xadrez que a estratégia tem que ficar cada vez mais sofisticada, com silêncio, mas com muita estratégia. Fala, Fábio Piperno. Boa tarde, então, Marcos. Eu acho que você realmente dá informações bastante importantes, porque se o café americano ele recebe uma taxação agora como forma de retaliação para entrar no mercado europeu, é óbvio também que os exportadores americanos eles vão precisar também encontrar café no mercado,
por preços mais convidativos para poder, lá na Europa, não perder esse mercado também. Então, até por conta disso, o produto brasileiro também passa a ser fundamental nessa engrenagem toda. Então, é isso que eu queria saber de você. Vejam, esse é um ano em que a produção mundial ela apresentou queda, né? E o que fez os preços, inclusive, dispararem. E o Brasil, inclusive, está ampliando, né, os seus mercados. Vocês acompanharam o presidente Lula em várias viagens. E aí eu gostaria de saber o seguinte: se lá nos Estados Unidos, Marcos, a elevação de preços também foi semelhante àquela ocorrida aqui no Brasil e em outros mercados. E se, em caso não tendo ocorrido tanto aumento, tanta variação nos preços, se ainda haveria margem, então, para incluir essas tarifas e, mesmo assim, o produto ser competitivo no mercado americano. Excelente, Fábio. Aliás, que debate maravilhoso. Estava sentindo falta em participar de algo tão assim especial para mim. Agradeço demais. Bom, vamos lá. Na Bolsa de Nova York, que rege na hora que ele mais estava aproveitando aqui a nossa entrevista. Vamos tentar então conectar novamente com ele e aí a gente traz essa resposta aí do Fábio Piperno. Mas enquanto isso, vamos debater um pouquinho desses impactos que podem ser trazidos não só para o café, mas nós já contamos também os impactos que poderão acontecer para o setor de carne. Há uma preocupação geral sobre o quanto isso pode mexer com os preços aqui no país e com as negociações. E o que me chamou a atenção na fala do Marcos, o Bruno Musa, é a dificuldade que eles têm de ver uma luz no fim do túnel. Eles entram e saem das reuniões preocupados, ou seja, sem vislumbrar uma solução que atenda ao setor minimamente. Sem dúvida, veja, porque o que a gente vem falando aqui, o buraco é mais embaixo. Há pouco, antes da gente entrar aqui, eu estava lendo uma matéria em que, eu não sei se vocês chegaram a ver, os Estados Unidos autorizaram novamente que a Chevron voltasse a explorar petróleo na Venezuela, que os royalties ajudam o regime do Maduro. E ele também vem fazendo acordos, por exemplo, com o Vietnã, que é um país comunista. Então veja que o buraco é mais embaixo. Não tem a ver única e exclusivamente com a ideologia do governo brasileiro. O buraco é verdadeiramente mais embaixo, como nós falamos aqui. E também, só um dado interessante que eu estava pesquisando, não é do café, mas dá para a gente fazer uma sinergia com o suco de laranja, que ontem até o Zé Maria trouxe dados importantes. Veja, de tudo que é consumido nos Estados Unidos, de suco de frutas, não só de laranja, de suco de frutas no geral, o suco de laranja representa 12%. Ou seja, não é algo tão grande, sendo que você tem todas as outras frutas. Desses 12%, por volta de 70% é laranja que vem do Brasil. Muita coisa. Sim, mas 70% de 12%. Ou seja, do total que é consumido de suco nos Estados Unidos ou variáveis das frutas, desse 70%, dá 8,5% mais ou menos é do Brasil. Se tiver uma inflação em cima de 8,5% dos produtos, é muito menor o impacto do que nós que dependemos 56% da exportação de laranja para os Estados Unidos. Percebe como o impacto em números é muito mais relevante, o prejuízo que nós podemos ter do que eles. Então isso de repente pode servir para o café, para a carne. As formas deles encontrarem os produtos que nós exportamos é muito mais fácil do que nós encontrarmos a dependência que nós temos nos Estados Unidos. Rapidamente, Piperno, que o nosso entrevistado já se conectou. Diga. Mas até ia pegar exatamente uma carona em uma resposta que ele deu. Então, cada dólar de café que o Brasil exporta, isso significa mais de 40 na economia americana. Então, é evidente que o prejuízo para o setor aqui no Brasil seria imenso. Mas o prejuízo também para o comerciante americano e para o exportador americano seria ainda mais relevante. Marcos, vamos lá, está conectado conosco novamente. Marcos Matos, diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Pode continuar, pode responder aqui ao questionamento do Piperno. Perfeito. Eu acho que esse questionamento é muito oportuno, porque a Bolsa de Nova York regula os preços internacionais de café arábica, a de Londres do Robusta. Nós tivemos preços recordes até maio,
o dobro da média histórica, fomos para cima de $4 por cento de libra-peso. Agora está em 2,80. Por quê? Entrou a safra do Brasil, estamos colhendo mesmo mais baixa, estamos colhendo, aumenta a oferta. E o USDA previu uma safra maior para a Ásia, bem como uma possibilidade de safra recorde do Brasil em 2026. A gente consegue as situações, obviamente não ainda certas, para se ter uma nova safra recorde. Ou seja, o consumidor americano, ele viu o café acima de 4. E o mercado inflacionário viu o mercado acima de 4 na Bolsa. Agora está em 2,80. Ou seja, ainda pode sim ter espaços, mas encarecendo. E mais que isso, não há oferta nesse momento. E mesmo a oferta que nós temos na Ásia são cafés robustas. E 82% de tudo que nós exportamos para os Estados Unidos é café arábica. Então, veja, nós temos o corpo do café brasileiro, que é único, o sabor, a doçura, que muitas vezes está preparado para ser feito blends com os cafés dos centro-americanos. Então, nós temos, no caso do café, características peculiares de paladar. Nós não temos essa disponibilidade no mundo, muito menos as qualidades do café do Brasil. Então, não se vai reindustrializar os Estados Unidos colocando taxas sobre o café ou a laranja, como um exemplo aqui perfeito que foi dado, né? Mas ajuda eles a agregarem valor e gera empregos e gera riqueza em seu país. Então, é prejuízo muito forte para os dois lados e, no caso do café, tem essa particularidade de estarmos nos menores níveis de estoques globais no momento. Marcos, você já tem alguma avaliação sobre o quanto isso poderia prejudicar o mercado de trabalho voltado para o setor aqui no país? Por hora, é difícil fazer essas previsões. Os impactos vão ser muito grandes, né, em ser insubstituível. A gente ainda entende que, dadas essas características de mercado e o sentimento que os nossos parceiros trazem de Washington, conversando com secretariados, com a Casa Branca, porque grandes empresas e grandes associações hoje fazem o trabalho, é que existe esse entendimento dos impactos econômicos. Então, a gente ainda tem essa esperança de que certos produtos podem ser exceção e nós, como Brasil, fazendo o dever de casa e agindo com inteligência e estratégia, assim esperamos, a gente possa ter, nem que seja após 1º de agosto, um espaço para diálogo que hoje não existe. Então, entendemos que o cálculo nesse momento, ele é muito difícil de ser feito. Marcos, só para a gente finalizar, o IPCA 15 mostrou que o preço do café caiu pela primeira vez para os brasileiros em 1 ano e meio. A que se deve essa queda e como você explica esse movimento apontado pelo IPCA? Isso é esperado, Evandro, porque nós vimos a entrada da safra do Brasil. Mesmo que ela não seja recorde, ela é mais baixa que a safra 24, o arábica é menor, mas o conilon e os nossos canéferos robusta é uma safra maior. Somando os dois, a gente fica um pouco abaixo de 24, mas ela efetivamente entrou no mercado, mais de 60% já foi colhido. E a gente ainda tem as previsões que o USDA fez de recuperação dos níveis de safra no Vietnã, por exemplo, a atingir a partir de novembro 30 milhões de sacas. E o mercado já está de olho na safra 2026 do Brasil, que pode ser recorde. Então, a gente tem uma pressão sobre os preços. Porém, os preços que a gente tem na Bolsa é mais do dobro da média dos últimos anos. Ainda os preços são competitivos, são remuneratórios, mas obviamente nós não estamos falando mais dos picos que nós tivemos até maio, que era praticamente acima de $4, quase o dobro que a gente tem hoje. Marcos Matos, obrigado por conversar conosco aqui nessa edição do 3 em 1. Se tiver novidades ou novas tratativas, espaço está aberto para vocês aqui. Até a próxima. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Até mais.